Esse é o meu quarto vídeo e último dessa série de questões da ESAF, pelo menos por hora. Pode ser que eu traga outras questões, né? Porque sempre tem questões interessantes. Eu vou rastreando, baixando provas e eu vou gravando e trazendo. E vou fazer isso sempre, né? Por quê? Porque eu quero o meu candidato lá, com a funcional no peito. Então, são entidades políticas com personalidade jurídica de direito público interno, integrantes da República Federativa do Brasil. Se ele falou entidades políticas, não precisava falar mais nada. Né? Entidades políticas, ele poderia falar pessoas políticas, ele poderia falar entes políticos, né? Ou, como você mais conhece, entes federados. Né? Aqueles entes que são criados pela Constituição Federal, tá certo? Estão lá contemplados, né? Que são a União, os estados, DF, os municípios. Acabou o assunto, né? Entidades políticas, né, são criadas pela Constituição, né, têm finalidades políticas e nós temos as entidades administrativas que são criadas ou por lei, quando pessoa jurídica de direito público, ou criadas mediante a autorização da lei, quando pessoa jurídica de direito privado. Então, a alternativa você já sabe, né? O que é que temos aqui? A autarquia não é entidade política, é entidade administrativa. A autarquia é empresa pública, é entidade administrativa. Posso chamar de entidade da administração direta, pessoas administrativas. Os estados brasileiros, sim, esses são entes federados, são entes políticos. Poder é poder. Poder é uma repartição, né, da soberania do ente. Né? O ente federado, né, tá certo? Ele tem o poder de soberania no plano interno de impor o seu ordenamento jurídico. Tanto é que você, no seu município, é obrigado a obedecer todas as leis municipais. No seu estado, você é obrigado a obedecer todas as leis estaduais. E, logicamente, eu e você, todos obedecemos às leis federais e à Constituição Federal, não é? Tá certo? Então, a soberania está aí no plano interno de impor o ordenamento jurídico, não é? Mas, logicamente, né, desde a antiguidade, os romanos já haviam percebido isso na República, né? Os gregos perceberam isso com Drácon e Solon, tá certo? Mais tarde, os europeus perceberam isso, né? Quando combateram o absolutismo, depois a Revolução Francesa, Barão de Montesquieu, Leibniz, que o poder deve estar repartido, dividido, para evitar que alguém tenha, não é, a sedução de se tornar, né, caia na tentação de se tornar um tirano. Né? Eu, pelo menos, tenho aquela crença: o poder corrompe, né? Tá certo? Alguns mais facilmente que outros, mas corrompe. Então, portanto, adotamos o sistema de tripartição do poder, né? Legislativo, executivo e judiciário. Mas eles são uma repartição, né? Eles não são, né, um ente federado, tá certo? Muito bem. Então, a alternativa, já sabemos que a alternativa é C. Não precisa nem mais grandes comentários aí. Vamos adiante, 17. Entre as chamadas pessoas administrativas de direito público, os integrantes da administração indireta incluem empresa pública, não, pessoa jurídica de direito privado. A autarquia, sim, pessoa jurídica de direito público. É essa, não é? Tá certo? Como ele falou, administração indireta, estados e DF também são pessoas jurídicas de direito público, mas são pessoas jurídicas de direito público políticas. São entes políticos, são entes federados. Municípios, entes federados. Territórios federais, se vier a existir, né? Tá certo? Será uma espécie autárquica, se vier a existir, né? Agora, mesmo assim, quando se fala de entidades da administração indireta, nós vamos pensar aqui, quando o candidato ficar, puxa, professor, mas aí poderia ser uma autarquia territorial, né, professor? Muito bem pensado. Só que aí nós vamos nos ancorar aonde? Na lei. Que lei, professor? Decreto-Lei 200/67, artigo 4º, que vai dizer, são entidades da administração indireta, não é? As autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade economia mista. Acabou a conversa. A alternativa Brasil, né? É a nossa resposta. Questão de número 18. Pelo sistema constitucional brasileiro, a categoria das agências reguladoras apresentam competência de natureza legislativa? Não, competência legislativa é do Poder Legislativo. Legislativa, Poder Legislativo, jurisdicional do Poder Judiciário. Exclusivamente legislativo, né? Administrativa e jurisdicional, jurisdicional, Poder Judiciário, tá certo? Senão seria uma invasão de poder, não é? E elas não têm isso. Exclusivamente a administrativa, porque regulamentar e fiscalizar é parte da administração pública, né? Tá certo? Regulamentar e fiscalizar
né? Não é com base, logicamente, em lei, né? A lei que cria a agência reguladora, não é? A agência reguladora vai editar normas, mas essas normas têm força de atos administrativos normativos. Não está claro? Vem para o meu curso que eu te explico detalhadamente. Se eu já explico aqui muita coisa detalhadamente, imagina lá no meu curso, né? Você vai sair sabendo tudo de administração pública. 19. Assinale entre as hipóteses abaixo aquela que corresponde à competência legislativa do Congresso Nacional prevista na Constituição Federal sobre a organização administrativa do Poder Executivo Federal. Criação, extinção e atribuições dos órgãos da administração pública, né, nós vamos recorrer, não é, ao famoso artigo 88 da Constituição, né, tá certo? A Constituição vai dizer o seguinte sobre 88: os órgãos serão criados e extintos por meio de lei, tá certo, professor? Mas aqui ele foi danado, ó, criação, extinção, atribuições dos órgãos da administração pública, criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, sendo que os ministérios também são órgãos da administração pública. Aqui ele foi um pouco mais preciso, criação e extinção de órgãos da administração pública direta. O examinador aqui foi danado, né? Tá certo? Foi mais preciso na C, gostei da C. Criação e extinção das atribuições dos ministérios, órgãos e entidades da administração pública, né? Bom, aí nós temos que ter a famosa autorização legislativa, criação e extinção de órgãos e entidades da administração direta e indireta, né? Olha que questão danada, a alternativa B, né? Criação, né? Extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Mas, professor, por que ele optou por esta? Ele optou, na verdade, pela literalidade do artigo lá 4º do Decreto-Lei 200/67, né? Olha, a questão danada, né? Tá certo? Na verdade, as outras não estão erradas, né? É que esta é a mais literal, né? Questão do diabo. Por isso que eu trago, porque você tem que saber que essas coisas existem e se preparar bem para enfrentá-las, né? Vamos para a próxima questão, questão interessantíssima. Questão 20. Assinale a opção que contemple um ponto de distinção. Distinção é a diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Vamos ver. Natureza jurídica? Não, não é distinção, né? Aqui é uma convergência, as duas são pessoas jurídicas de direito privado. A atuação na ordem econômica é convergência. As duas podem atuar na ordem econômica, né? Artigo 173 da Constituição Federal. Regime de pessoal, nas duas é CLT. Natureza do patrimônio, né? Natureza patrimônio de direito privado. Tome cuidado. São pessoas jurídicas de direito privado, patrimônio regido pelo direito privado. Formação do capital social, aqui tem a distinção. Por quê? Porque a empresa pública, o capital social é 100% público. A sociedade economia mista tem a participação do capital particular, mas sempre ela é minoritária, né? Comparada com a administração pública. Então, a alternativa elefante. E para fechar, uma questão muito interessante sobre a agência reguladora, olha, juiz do trabalho, olha o nível da questão que eu trouxe para você, né? A gestão das agências reguladoras mereceu um tratamento legislativo especial, tendo em vista a complexidade de suas atividades. Entre as inovações constantes de seu regulamento está a figura denominada de quarentena de seus ex-dirigentes. O que é a quarentena, não é? O ex-dirigente, quando ele deixa a agência reguladora, ele não pode atuar no ramo de atividade privado, o qual a agência reguladora regulamentava e fiscalizava. Por isso, ele tem que permanecer um tempo em quarentena. Né? Tá certo? Agora, logicamente, quarentena, porque a regra geral são 4 meses. Temos aí 3 autarquias federais que são exceções, né? Passam para 12 meses esse período de quarentena, né? Agora, veja, desse período, e aí ele vai viver do quê, professor? Capim? Não, né? Tá certo? Então, nesse período, ele vai permanecer em casa, teoricamente, né? Mas pelo menos ele vai ter que cumprir a regra da quarentena para o setor dele, não é? E recebendo da administração pública como se em atividade ele estivesse. Muito bem, então vamos agora analisar a questão, né? Vamos lá, ele quer o que? A correta ou a incorreta? Ele quer a falsa. Ó. Sobre esse instituto, assinar a opção falsa. A. O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades no setor regulado pela respectiva agência por um período de 4 meses, é a regra geral, contados da exoneração ao término do mandato. Na esfera federal, esse mandato dura entre 3 ou 5 anos.
cada agência reguladora tem um mandato diferente, né? Tem agências reguladoras com 3, tem agências reguladoras que esse mandato é 5, né? Então, essa é verdadeira, ele quer a falsa. B, a quarentena aplica-se também ao ex-dirigente que tenha sido exonerado a pedido, desde que tenha cumprido pelo menos um ano do seu mandato? Não, não existe essa regra de pelo menos um ano. Então, portanto, essa aqui é a falsa. Mas vamos continuar com as demais. O ex-dirigente que violar o impedimento de exercer atividades no respectivo setor do período da quarentena incorrerá na prática de crime. É um crime contra a administração pública, tá certo? Tipificado como crime de advocacia administrativa em decreto próprio. Tá correta, né? No período de impedimento, o ex-dirigente fará jus à remuneração compensatória equivalente à do cargo que exerceu os benefícios a ele inerentes. Claro, vai receber como se a atividade estivesse, né? Porque, afinal de contas, né? Lógico, tem uma crítica, né? Pô, mas ele não está trabalhando, né? Tá certo, mas ele está à disposição da administração pública, né? Então tem que tomar esse cuidado, não é? Tá certo? Muito bem, né? Tratando-se de ex-dirigente e servidor público, pode o mesmo optar pela quarentena ou pelo retorno ao seu cargo efetivo, desde que não haja conflito de interesse, naturalmente, né? Muitos dirigentes, muitos presidentes sábios costumam nomear servidores públicos, né, que eu acho que são mais adequados, para serem dirigentes das agências reguladoras. Ô, professor, por que não, né, um agente político, um amigo, um conhecido, uma pessoa? Porque melhor que você seja no setor privado, melhor que você seja no setor privado, as regras da administração pública são muito diferentes. A estrutura, o mundo da administração pública, tá certo? E lá nós temos, como tem no setor privado, pessoas brilhantes que trabalham na administração pública, né? Tá certo? Eu sempre defendo muito a administração pública. Muita gente fala assim, mas é a administração pública e a privada. Ué, mas na privada você tem grandes empresários, grandes administradores, grandes empregados, grandes prestadores de serviços, você tem péssimos empresários, péssimos administradores, como você tem em qualquer administração. Aí, lamentavelmente, não é um privilégio, uma prerrogativa, nem do setor público, do setor privado, né? Tá certo? Já tivemos grandes dirigentes do Banco Central que eram servidores estatutários na Comissão de Valores Imobiliários, né, em outras entidades. Muito bem, então está aí, né, mais uma bateriazinha de questões para você ficar, meu amigo, minha amiga, bem afiados. Venha conhecer o meu site do Instituto Expresso, cadastre-se, né? Tá certo? Até a próxima.